Real Time está de volta. Economista, cientista, professor e especialista no desenvolvimento sustentável da bacia do Rio Amazonas. Esse foi Samuel Benchimol, que publicou mais de 100 artigos sobre o tema. Nascido na década de 1920, Samuel foi um dos responsáveis pela implantação da Zona Franca de Manaus. Junto com os irmãos, criou a rede de lojas varejistas Bemol e uma das maiores distribuidoras de gás de cozinha do país. Um homem tão importante para o desenvolvimento econômico brasileiro que virou até nome de prêmio. No coração da maior floresta tropical do mundo, onde o verde é infinito e o rio Amazonas corre como artéria pulsante, nasceu uma história de coragem, visão e transformação. Esta não é apenas a trajetória de um homem, mas a epopeia de alguém que desafiou os limites impostos pelo seu tempo. Em um ambiente onde o homem luta diariamente contra a força bruta da natureza, ele enxergou oportunidade. Samuel Benchimol, filho da Amazônia e de imigrantes que acreditaram na promessa dessa terra, ousou sonhar, e o sonho tornou-se realidade. Ele virou o rei do varejo da Amazônia Ocidental, mas ainda assim, ele queria mais. Com um espírito inquieto e uma mente afiada, Samuel tornou-se mais do que um empresário, um economista e um professor. Ele foi um construtor de pontes entre o saber e o fazer, entre a floresta e o mundo. Seja bem-vindo à história do fundador da Bemol e da Fogás, professor Samuel Isaac Benchimol. No século XIX, milhares de famílias de origem judaica migraram do Marrocos para uma região remota do Brasil, a Amazônia. Elas eram atraídas pelas histórias sobre as fortunas feitas com o ciclo da borracha. Israel Isaac era um desses judeus e, com sua família, estabeleceu-se por volta de 1850 na região dos Tapajós. Ele ganhava vida por ali, com seu comércio ambulante, navegando pelos rios. Mas Israel teve uma vida breve. Morreu em 1888, deixando esposa e um filho de 7 meses, Isaac Israel. Isaac conseguiu crescer com seu negócio de exploração de seringais e fazer um bom dinheiro. A década de 20 foi uma época muito difícil. Isso devido ao declínio do ciclo da borracha, que foi altamente impactado pelas seringueiras plantadas pelos ingleses na Ásia, o que derrubou o preço da borracha brasileira. E esse não era o único problema daquela região. A malária castigava a Amazônia. Nessa época conturbada, nascia mais um filho da família, Samuel Benchimol. Em uma tentativa de salvar seus negócios, Isaac partiu de Manaus, com a mulher e os 4 filhos. Ia administrar seu negócio de extração de látex. Foram anos muito difíceis, muita miséria e vivendo em um seringal com doenças tropicais. E para a infelicidade deles, não deu certo. A família perdeu tudo e Isaac faliu no início dos anos 30. Então, depois de ir para Belém, a família retornou para Manaus. Lá, Isaac conseguiu ser contratado por algumas empresas para prestar serviços de contabilidade e também prestou outros tipos de serviço. Vivendo uma vida muito simples e já com 8 filhos, ele conseguiu saldar todas as suas dívidas, o que representou um grande alívio para ele e sua família. Nessa época, Samuel Benchimol entrou para a faculdade de Direito. Ele começava às 3 horas da manhã como despachante de bagagens, contratado pela Paner do Brasil. De manhã, estudava. À tarde, cuidava de negócios na empresa de seu irmão Israel. À noite, dava aula de economia política. Essa foi uma época onde Samuel despontou também como um intelectual interessado na Amazônia. Aproveitando seu trabalho na Paner, ele realizou uma pesquisa chamada O Cearense na Amazônia, e com ela, Samuel ganhou notoriedade em todo o Brasil. Quando tinha apenas 19 anos, ele foi emancipado por seu pai para ser sócio e fundar, em 13 de agosto de 1942, a Benchimol e Irmão, com capital emprestado pelo próprio pai dos irmãos. A sociedade era entre Samuel e Israel, seu irmão mais velho, que era farmacêutico e já tinha alguma experiência com negócios. Israel fazia as vendas, enquanto Samuel cuidava das finanças, além de procurar novas representações em outros estados brasileiros. Nos primeiros anos de sua trajetória, a empresa atuou comercializando medicamentos. Manaus vivia, nessa época, uma crise econômica após a Revolução de 30. Era uma pequena cidade que não chegava a ter 80 mil habitantes. Mesmo assim, o negócio cresceu e eles conseguiram a representação dos laboratórios americanos Merck Sharp Dome e da Leatherly. Assim,
A receptividade, por exemplo, dos médicos em busca de amostras grátis aumentava e, por consequência, mais pacientes compravam. Nesse meio tempo em que a empresa crescia, Samuel abriu, em 1945, um escritório de advocacia. Já em 1946, 6 meses depois de formado, ele recebeu uma bolsa de pós-graduação na Miami University, nos Estados Unidos. Ficou por lá 1 ano e meio, tendo aulas de sociologia e economia. Seu irmão tocou os negócios, mas Samuel, por lá, também fez contatos que renderiam ótimas parcerias. Um exemplo disso foi que, durante sua viagem, ele visitou as instalações do laboratório Cutter. Já de volta ao Brasil, reatou o contato e conseguiu a representação exclusiva dos antibióticos da empresa. Os antibióticos, naquele momento, estavam revolucionando o tratamento de diversas doenças, e aqui no Brasil não era diferente. Depois de enfrentar a burocracia para a importação, que deveria ser feita em lotes semanais de 100 a 200 ampolas de penicilina e estreptomicina, os produtos chegavam a Manaus e imediatamente eram vendidos. Com a demanda, os irmãos montaram uma rede de revendedores em Manaus e nos estados do Nordeste. Mas após 1 ano, vendo o sucesso, o laboratório americano resolveu montar sua própria rede de distribuição, acabando com aquele negócio lucrativo. Para achar uma nova frente, os irmãos resolveram comprar um outro escritório de representação que possuía produtos farmacêuticos diferentes. Eles não se limitaram apenas aos produtos farmacêuticos. Seu primeiro passo fora desse mercado foi comprar farinha e tabaco para revender no interior do estado. Produtos que não tinham relação nenhuma com o seu negócio. Depois veio o sal, a cerveja e fizeram até corretagem de seguros. Foi então que resolveram entrar de cabeça em um negócio difícil naquele lugar remoto: as importações. As frentes de negócios se multiplicavam. Eles importavam linhas de confecção vindas da Escócia, Inglaterra e Suíça. Por outro lado, exportavam óleo essencial de pau-rosa, produto típico da região. Nesse negócio, eles conseguiram grande parcela do mercado. Mas o maior negócio era com a importação de farinha de trigo, que andava em falta no pós-guerra. Por meio dos contatos de Samuel, conseguiram obter licenças para importar farinha dos Estados Unidos. Mas eles teriam dores de cabeça com essas transações. Todos os fornecedores cobravam um ágio de 3 a 5 dólares por saco e não davam recibo por isso. Esse valor acabava sendo repassado aos clientes de Bentimol, o que a Comissão de Regulação do Governo considerava ilegal. Esse fato foi muito difundido na imprensa de Manaus e usado politicamente contra os Bentimol, o que fez eles desistirem da importação de farinha de trigo. Percebendo que Manaus, naquela altura dos anos 60, vinha tendo um ritmo acelerado nas construções, eles resolveram importar cimento. Durante 2 anos, os irmãos importaram cerca de 500 mil sacos de cimento da Dinamarca, Bélgica, Tchecoslováquia e Polônia. O frete do produto comprado na Europa representava um importante componente do custo total de importação. Então, eles decidiram fretar um navio especialmente dedicado a esse tipo de viagem, o que garantiu um custo final de importação 20% mais barato do que da concorrência. O negócio de cimento só tinha um problema, que era a estocagem. Então, os irmãos procuraram uma moto importadora que possuía locais para armazenagem, e assim foi formada uma sociedade com participação meio a meio entre as partes. Mas, depois de 1 ano, o negócio foi desfeito. A partir dessas experiências negativas, os irmãos Bentimol passaram a diversificar e ampliar cada vez mais suas importações, incluindo produtos alimentícios como o bacalhau da Noruega, azeite, castanhas e nozes de Portugal, e batata e cebola da Holanda. Foram tão longe que eles também se aventuraram a trabalhar com caminhões, importando os Diamond Tea dos Estados Unidos. Mas o negócio que seria a consolidação deles não tinha nada a ver com carros. Tudo começou com máquinas de costura.